Vamos fazer a nossa prece e passarmos para o nosso irmão Rogério, que hoje vai falar sobre divulgando o Espiritismo. Deus querido Pai, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de estarmos nesta casa que nos é tão querida. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor, por mais esse encontro. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Rogério. Boa noite a todos. É sempre, um prazer. A gente fica um domingo sem vir ao centro, a Casa Espírita. A gente se ressente. Domingo passado eu não pude vir e a gente se ressente. Parece que tem um mês que a gente não vem na Casa Espírita. Eu, pelo menos, preciso muito, assim, sabe? É um momento realmente que eu tiro para mim e fico ali desafiando o orador, sabe? Anotando, às vezes pego o celular, anoto, porque a doutrina espírita é isso, Ela é essencialmente, é necessária a divulgação da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela tem uma característica diferenciada das outras religiões. Por não ser dogmática, por não ser impositiva, ela desperta em nós, e deve despertar em nós, a forma de divulgar, a forma de trazer a doutrina espírita deve despertar em nós a curiosidade, a necessidade de confirmação, a ampliação, às vezes, que nós ouvimos na palestra, fragmentos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, ou seja, da doutrina, e às vezes nos interessa. Então, às vezes eu anoto o tópico, às vezes o orador cita alguma coisa e eu anoto para dar uma lida, embora a gente já esteja há muitos anos nessa caminhada. Cada vez que você lê, eu brinco sempre nas reuniões de estudo, que me parece, eu sinto às vezes, que eles reescrevem isso enquanto a gente dorme. Porque de vez em quando eu levo um susto. Eu falo, mas gente, parece que eu nunca li isso aqui. Mas a gente, que já está com uma certa idade, a gente sabe que quando você lê um livro é uma percepção, lá na adolescência, no início da maturidade, você lê um livro é uma percepção. Daí 10 anos você relê o livro, você tem outra percepção. Ele te atinge, ele te abala, ele te comove de outra forma. E o mesmo acontece com a doutrina espírita conforme nós vamos progredindo, nós vamos crescendo. Eu brinco também que é muito importante que nós façamos uma autoavaliação. Eu, quando eu olho para trás, eu percebo como eu era bobo. E aí vocês podem pensar, não, você ainda é bobo. Imagine como eu era. Mais bobo ainda, Sérgio? Porque a gente vai crescendo, o crescimento é inevitável. Nós vamos falar sobre divulgação da doutrina espírita, mas não se preocupem que não vai ser técnico. E eu vou trazer, no primeiro momento, Agora ele não quer ir. Esse nosso amigo aí, o Herculano Pires, José Herculano Pires. Esse é um estudioso da doutrina espírita, viveu lá meados do século passado, do século XX, desencarnou ali no final dos anos 70, e foi, segundo as pessoas que conhecem um pouco de doutrina espírita, foi aquele que melhor leu Kardec, aquele que melhor entendeu e trabalhou para isso, e para esse trabalho ele nos deixou 92 obras sobre espiritismo. É um homem realmente muito especial. E ele nos diz assim: se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Isso lá nos anos 70, pessoal. Ele falava isso lá nos anos 70, nós estamos no ano 23 do século seguinte. Então, se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. José Herculano Pires. E a gente fica pensando,
né? Vamos pensar com ele de que ele está falando, qual o papel da casa espírita. O que o centro espírita é, segundo Kardec, que fez questão de deixar lá nas obras fundamentais como montar uma sociedade espírita, como montar uma associação espírita, um núcleo de estudo espírita. Qual a função primordial? Primeira, precípua da casa espírita, a divulgação. E ainda nos voltando, né, ainda retornando para Herculano Pires, ele tem um livro, pessoal. Eu não gosto muito de receitar ou indicar livros, mas é um livreto, chama-se O Centro Espírita. E é nesse livro exatamente que tem essa frase, mais algumas frases impactantes e alguns olhares de Herculano Pires sobre a função da casa espírita que impacta a gente, que nos choca. Então fica aí a recomendação, O Centro Espírita. É aquele livreto que você começa, se entusiasma e quando você vê, ah, meu Deus, está acabando. Porque a gente fica triste quando está acabando. É aqueles livros que você não consegue largar, e esse livro foi me apresentado exatamente aí por aí, no final dos anos 80, mais ou menos, pelo seu Aragon, né? E foi uma mudança na minha visão e na minha relação com o Espiritismo. Então ele fala do papel do centro espírita, né? E fala em divulgação, que é divulgar a doutrina espírita, que é reunir algumas pessoas para estudarem a doutrina espírita. É lógico que com o passar dos anos e a influência religiosa de outras denominações, o centro espírita passou por algumas transformações, perdendo um pouco essa característica de um centro de reunião daqueles que querem estudar a doutrina espírita. Mas é as obras fundamentais. O importante da casa espírita é que ela divulgue e nos traga as obras fundamentais da doutrina espírita para que depois nós possamos ler tudo que caia nas nossas mãos. Porque depois que você conhece as obras fundamentais, né, eu trouxe ali, até com os anos, né, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos ali, 1859, porque é a definitiva, né? Depois, 1850, desculpe, o livro que é o Espiritismo em 59 e o Livro dos Espíritos em 57. Troquei ali. O Livro dos Espíritos em 1857, o que é o Espiritismo em 59, o Livro dos Médios em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o Céu e o Inferno, 1865, a Gênese, 1868, e depois Obras Póstumas, em 1890, com já Kardec desencarnado. E, paralelamente a isso, ele construiu a Revista Espírita, que são todos esses volumes, né, de 58 a 69, que são considerados assim a base fundamental realmente da doutrina espírita. Mas ele deixou muitas outras obras em relação ao espiritismo. Então essa base é importante que nós espíritas conheçamos. Falando, nossa, mas para conhecer o espiritismo eu vou ter que ler isso tudo? O problema é que nem adianta muito só ler, né? Tem que reler, tem que estudar, tem que voltar. Eu adoro quando me escalam para palestra e me dizem assim, ó, fale sobre tal assunto, porque aí me obriga, de alguma forma, a ir lá e me aprofundar um pouco mais naquele assunto. Porque quando deixa a gente livre, o que a gente busca? Zona de conforto. Falar daquilo que a gente se sente melhor, que tem mais afinidade, né? Então, o entendimento destas obras fundamentais, o conhecimento dessas obras fundamentais, ele deve começar lá no que é o Espiritismo, né? Um livro que Kardec escreve em 1859 na intenção de se ver livre dos chatos. Quem imagina ele codificando, construindo lá as obras fundamentais e no meio do trabalho, como acontece com a gente às vezes, mas esse negócio de reencarnação, como é que funciona mesmo? No meio da festa, no intervalo do jogo, a pessoa quer saber o que é reencarnação. Não tem como explicar, é perda de tempo. Não entre nessa porque não vai dar certo. Então Kardec dá uma parada, junta algumas informações e lança e publica o que é o Espiritismo, porque quando a pessoa vinha com essas perguntas, ele é um livrinho,
Vá lá, meu filho, leia, né? E esse livro traz uma característica interessante, que ele diz assim, ó, leia o livro e no final você vai ter noção do que é o Espiritismo e vai poder escolher se segue em frente nos seus estudos ou para por ali. Porque é uma doutrina de liberdade, é uma doutrina libertadora, é uma doutrina de racionalidade, de convite à razão, critério, ao bom senso. E ela faz com que nós estabeleçamos, ou deveria fazer com que nós estabelecêssemos, não está funcionando, nós estabelecêssemos uma relação mais comum com Jesus, uma relação mais próxima com Jesus. Ela faz com que nós percebamos que é possível transformar todas aquelas provocações, todos aqueles postulados, todas aquelas novidades que Jesus nos traz em realidade, em implementar aquilo na nossa vida, mas lá fora da casa espírita. Porque na casa espírita é muito fácil ser espírita. São receitas e recomendações que o Espiritismo traz que nós devemos levar para fora da casa espírita, para as nossas relações mais comezinhas, mais comuns, mais tranquilas, iniciando essa experiência pelo lar, pelo núcleo familiar, que ganha outro papel e outra dimensão quando nós estudamos o Espiritismo e começamos a ter uma noção básica do processo da reencarnação. A família ganha outra importância, a família ganha outra dimensão. Então, todas essas propostas cristãs sobre as luzes do Espiritismo devem ser implementadas e iniciar essa implementação pelo lar, que é a oficina mais próxima, mais direta. Isso vai se refletir nas nossas escolhas, na nossa posição, na nossa postura. E com o tempo, e de forma muito tranquila, vai fugir do círculo familiar. Nós vamos começar a experimentar estas propostas, esse novo comportamento, essa nova forma de ver a vida sobre as lentes, sobre a ótica, sobre o prisma do Espiritismo, que traz, vou repetir, luzes novas sobre o entendimento e a aplicação do Evangelho. Nós vamos começar a mudar a nossa forma de viver, de vivenciar as experiências e as nossas relações. E aí nós vamos entrar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. É uma parábola muito famosa, muito conhecida, né? Que as pessoas trabalham muito, mas nós vamos trabalhar ela hoje com a intenção de fazer com que nós compreendamos que é importante que nós coloquemos esses preceitos, esses postulados, esses desafios para além do portão da casa espírita. Que nós não deixemos estas propostas aqui, para que nós levemos conosco. Então começa assim, olha, nem os que acendem uma lucerna a metem debaixo do alqueire, mas põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. E aí a gente tem que parar ali, o que está em vermelho, estão na casa, por quê? Porque a doutrina espírita não é impositiva. Nós não devemos forçar as pessoas a compreenderem, a aceitarem, a entenderem a doutrina espírita. Essa é uma das propostas de Kardec. O Espiritismo cabe àqueles que ainda não encontraram as respostas convenientes, que ainda não se sentem satisfeitos onde se encontram, onde estacionaram e onde posicionaram os seus entendimentos e as suas relações com Deus. Ele se presta àqueles que ainda não se encontraram. Então, aqueles que estão na casa, aqueles que estão dispostos, aqueles que nos param, como eu disse, na festa, aproveitando aqui que baixou o som, a banda está descansando, como é que é esse negócio da reencarnação? É para estas pessoas, é para estas pessoas que estão curiosas, que ouviram falar. Como é que funciona
né, a doutrina espírita no dia a dia, nas coisas. Então são para estas pessoas. Porque esse símbolo, né, ele ficou muito marcado nas palestras, de você ter essa luz, ter esse conhecimento, ter esses esclarecimentos, ter acesso às obras básicas e guardar para você. Mas muito mais do que isso, o desafio é nós ampliarmos essa visão, porque Jesus não tinha essa visão restrita. Ele ensinava para que as pessoas saíssem dali da reunião e colocassem em prática nas suas relações. Não eram relações religiosas. Ah, agora então tudo que eu sei de espiritismo eu vou ensinar. Não, tudo que você aprender, divida, compartilhe. Divida com as pessoas. Né? Nós temos, talvez não me lembre exatamente, mas tinha uns ditados antigos, né? Que você ensina tudo, mas menos o pulo do gato, guarda o último segredo, né? É aquele cara que sai de férias e fica aguardando no celular, né? No terceiro dia alguém liga para ele da empresa: meu filho, está tudo enrolado aqui, como? Hoje está dando inclusive demissão, né? Você conter ou reter esses conhecimentos e emperrar o processo de funcionamento nas empresas. Eu não posso tirar férias, porque quando eu tiro férias, aquilo lá vira uma bagunça. Você não está, é medo, né? Às vezes a gente tem um medo, não, isso aqui só eu que sei. Não, que bom, paguei um curso, rapaz. Eu fui num seminário lá, não sei aonde, aprendi, como é que eu vou dividir isso com as pessoas? Experimente. Experimente. Eu fiz umas palestras há uns anos atrás para a Secretaria de Educação de Nova Friburgo, ali no Teatro Municipal, uma aula inaugural, acho que no ano ali antes da pandemia. E eu disse, meu sonho, mas é um sonho que surgiu há muito pouco tempo, é ser professor. Porque isso está ligado diretamente com as propostas de Jesus. É você elevar a pessoa, é trazer a pessoa, ensinar, sabe, tirar a venda, tirar da ignorância do ignorar, do desconhecer. É você formar pessoas, é você formar novos valores, formar valores éticos, construir valores morais. Então, quando nós falamos de não manter a luzerna, ou a lamparina, ou a vela, ou a luz, o conhecimento debaixo do alqueire, escondido, não vamos restringir isso à vida religiosa, ao conhecimento religioso. Ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha, ou a põe embaixo da cama, põe-na assim sobre um alqueire para que vejam a luz os que entram. Aquele que você convida, você quer conhecer? Vamos lá no centro. Olha, terça-feira tem estudo sistematizado. Vamos lá, vamos conhecer. Vai lá, estuda um pouquinho. É 1 hora por semana. Aqueles que entram, aqueles que aceitam. Porque quando a gente entra no espiritismo, e eu passei por isso e acredito que muitos aqui já passaram, nós nos entusiasmamos e queremos converter a família inteira. Os amigos, os colegas de trabalho, e nos tornamos um chato. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida, que não haja de saber-se e fazer-se pública. Então nós estamos lá no Evangelho, né? Lucas. E o Evangelho, dentro do Espiritismo, ele ganha um papel diferente das outras religiões. Ele é consequência. Quando nós falamos do tríplice aspecto da doutrina espírita, filosofia, ciência e religião, né? Algumas pessoas gostam de classificar ciência, filosofia e religião, mas eu prefiro filosofia, ciência e religião, até para acompanhar a estruturação da doutrina espírita. A parte filosófica está no Livro dos Espíritos, onde nós recebemos a proposta de teses através das 1018 questões, mais os seus desdobramentos e as respostas dos Espíritos. No Livro dos Médiuns nós vamos encontrar a parte científica da doutrina espírita. Muita gente pensa que a parte científica da doutrina espírita está na Gênese, não está. O que se reflete na Gênese é a ciência daquele momento, é a ciência das academias daquele momento, são os conceitos e os valores daquele momento.
a parte científica da doutrina espírita. O Espiritismo é ciência no Livro dos Médiuns, que explica como se processa principalmente a comunicabilidade com os espíritos, onde as outras ciências foram e são incompetentes até hoje. Sobre a continuidade da vida, sobre o papel da personalidade, a formação da individualidade através das reencarnações sucessivas, a soma dessas personalidades vividas, construindo a nossa individualidade. Então, a ciência da doutrina espírita está no Livro dos Médiuns. E, consequentemente, para explicar, dar razão e base para esse aparente caos, nós desaguamos nas consequências morais desses valores expostos no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, que, consequentemente, vai fazer com que nós construamos valores morais e éticos e, finalmente, religiosos, através do Espiritismo segundo o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse tríplice aspecto ganha uma dimensão diferente quando nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e já estudamos e já conhecemos o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Porque nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo sobre outra ótica, sobre outro prisma. E vamos compreender o que nós não compreendíamos antes de conhecer o Espiritismo. E ele continua no item 3. E chegando-se a ele, os discípulos, chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: vão até Jesus e procuram ele. Por que razão lhes fala tu por parábolas? Ele respondendo lhes disse: porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Texto confuso, né? Confuso, profundo. É aquele cara da festa que parou, quando a música parou. Como é que funciona o negócio da reencarnação? Não dá para explicar. Não dá para explicar no intervalo da banda, não dá. Eu falo com eles, dizia Jesus, naquilo que é útil para eles, que eles podem compreender e colocar em prática. Não dá para começar a explicar o Espiritismo pelos pontos mais curiosos. Eu fico bastante temeroso assim quando a palestra começa. Hoje nós vamos falar dos princípios da doutrina espírita e nós vamos falar sobre a pluralidade dos mundos habitados. Me dá um frio na espinha. Porque aquele que está vindo pela primeira vez na casa espírita, ouve que há vida em todos os planetas, e ele diz, cutuca quem trouxe ele, né? Não falei que esses caras são loucos? As naves já foram lá, já fotografaram, já não tem vida. Como é que tem vida? Só estudando a doutrina espírita nós vamos compreender o que é vida. E quando a pessoa, o dirigente, normalmente fala para consolar o orador, hoje nós somos muito poucos, né? Mas esses lugares vazios estão repletos de amigos espirituais. Vida. E a gente não vê. Pode fotografar, não vê. Nem com as câmeras quilha, não vê. E tem vida. Os espíritos sobrevivem? Ah, os espíritos. Eu sobrevivo? Nós sobreviveremos à morte? Já sobrevivemos muitas vezes? Tem um texto do Vinícius que é muito interessante. Vinícius é Pedro de Camargo, um pedagogo aí do século XX, que depois traz algumas obras através da psicografia. Vou buscar na memória, ele diz mais ou menos assim: a vida é sempre vida, seja qual for a forma através da qual se oculte. Já vivi como pedra, já vivi como planta, já vivi como homem. Amanhã viverei como os anjos. Vindo pequeno, caminho para o grande. Meu passado é obscuro, meu futuro é brilhante. E vai por aí afora. Tem muita coisa, eu não vou abusar da memória. Nós somos espíritos imortais.
E quando nós falamos com uma pessoa que não conhece a doutrina espírita em vida, o que ele espera? Vida. Um corpo físico, né? Que você olha e vê. Mas quando nós mesmos dentro da casa espírita falamos que certamente temos aqui vários espíritos, várias pessoas desencarnadas sem o corpo físico, nós estamos falando de vida. Tomara, gente, tomara que seja verdade. Porque nós não nos lembramos. Tomara que seja verdade, porque já pensou como deve ser desesperador a morte ser o fim? Eu descobri isso de uma forma legal. Eu ouvi falar de reencarnação de forma legal pela primeira vez. Né? Eu estava assim mais ou menos como eu estou hoje, meio mal, não estava muito bem fisicamente. E minha sogra me pegou pela mão e me levou no centro espírita. E chegou lá, tinha um receituário, um aconselhamento espírita, através de um médium, e eu me sentei lá sem nunca ter entrado numa casa espírita. E esse espírito me disse assim, o que está acontecendo? Eu falei, nossa, olha, estou mal, estou assim, 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 expliquei os sintomas, e ele me disse assim, pare de ler o livro que você está lendo, você vai melhorar. Quase fiz igual o cara da Vidas em Vários Planetas, né? Não falei, minha sogra, esse pessoal é tudo louco. Como parar de ler o livro? Você é um dos personagens desse livro. E isso está mexendo com o seu subconsciente, com as suas memórias do passado, com seus arquivos mnemônicos. E daí em diante eu comecei a estudar o Espiritismo. Agora funcionou, tá vendo? Por isso que a gente deve persistir, ó. Viu? Por isso é que eu lhes falo em parábolas, continua Jesus. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Eu dei uma aula para o meu irmão de 2h30, mais ou menos, Friburgo e Guaba Grande, para fazer uma palestra lá em Guaba Grande, sobre reencarnação. Chegando em Iguaba, paramos para tomar água no posto de gasolina. Falei, agora, né? 2h30 de explicação, tá tudo bem. Quando nós voltamos, entramos no carro, ele falou assim, mas e o corpo? Falei, não entendeu nada, não adiantou 2h30. E não é dificuldade, é porque o assunto é complexo. Então não adianta começar no alto. Primeiro eu vou te ensinar aqui a matéria, né, da faculdade, depois você volta e começa do fundamental. Não tem jeito. Tem que ser gradativo. Então, por isso eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis, porque o coração desse povo se fez pesado e os seus ouvidos se fizeram tardos. E eles fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam no coração e se converta, e eu os sare, ou eu os cure, diz Jesus. Não é o momento. Calma. Vou provocar, vou fazer uma palestra para eles. E lembra que no começo eu falei que a palestra deve ser incitadora, provocadora, desafiadora, para que a pessoa busque mais informações, porque em 1 hora não vai adiantar. E tem gente que quando ouve falar dessas coisas, se fecha. Porque trazem como realidade outros conceitos e outros valores. Nós temos dentro do movimento espírita muita gente que está há muitos anos na frequência da casa espírita, lidando, né, superficialmente com o espiritismo e continuam com os mesmos valores que tinham quando eram católicos, quando eram protestantes ou outra denominação religiosa. Porque não adentraram mais profundamente. Porque não buscaram o estudo, não buscaram compreender. E essa relação de nós nos reunirmos para falarmos, nós vamos falar de coisas úteis. Sabe, de divulgar a doutrina espírita, mas de forma prática. De utilizá-la ali, amanhã de manhã, no primeiro engarrafamento. No primeiro cliente. No primeiro telefonema. No primeiro problema do dia. A doutrina espírita é isso. É você
implementar esses valores de forma experimental e tirar as suas próprias conclusões. Não é uma doutrina religiosa. O Espiritismo, Kardec afirma isso inúmeras vezes, o Espiritismo não é uma religião como as outras, ou como se entende um processo religioso. Essa semana eu fui na missa, fui no culto, fui na palestra e estou quites com Deus. Não vai. Não é por isso nós muitas vezes continuamos a pensar como pensávamos. Jesus provocou muita gente. E quais foram os resultados? Pouquíssimos. Ele cura 10 cegos e um volta. É 10%, gente. Tem uma passagem muito interessante que causa alguns equívocos, que é Pedro, no final do dia, depois de um grande dia de trabalho, curaram muita gente, falaram, fizeram, aconteceram, Jesus sumiu. Pedro procura ele e fala, mas cadê o homem, gente? E sai procurando ele, acha ele na praia, lá no canto, né? E aí algumas pessoas dizem que Jesus estava triste, chorando. Eu, particularmente, não vejo dessa forma. Eu acredito que ele estivesse pensando, isso vai dar um trabalho danado, Senhor. Ele devia estar conversando com Deus, isso vai dar um trabalho danado. Eles não entendem. Eles acham que eu vim aqui para curar o leproso. Hoje eles arrancaram as telhas da casa e desceram o doente pelo telhado de tanta gente que tinha. E eu curei para acabar com o tumulto, fiz o cara andar. Eu tenho uma relação muito, sim, sabe, tranquila com Jesus, principalmente depois que eu descobri através do Espiritismo que ele também foi criado simples e ignorante. Que ser Jesus, ser o Cristo de Deus, é mérito, foi esforço, resultado de esforço, de muitas e muitas encarnações. Por isso ele nos conhece tão profundamente e fala o que a gente precisa ouvir, porque ele caminhou nas mesmas estradas que nós, ele passou pelas mesmas dificuldades que nós, ele cresceu. Ele não foi criado à parte. Não. Também viveu essas dúvidas e essas dificuldades nossas. E continua. Acontecem com os homens, em geral, o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam também pela infância, pela juventude e pela madureza, não só com as pessoas, mas com a sociedade em geral. E a sociedade vai refletir o quê? A individualidade, ou as individualidades que a compõem. Quer mudar o mundo? Mude-se, transforme-se. Né? Mandela falava isso, quer ser transformação? Comece por você, transforme-se. Quer um mundo diferente? Seja diferente, haja de forma diferente. Isso vai se refletir na sociedade no todo. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a sementeira lançada à terra, fora do tempo, não produz. O Espiritismo só vem em 1857. E hoje, 165 anos depois, nós percebemos a sua juventude, o seu vigor e o pouco interesse de nós espíritas por ela. Porque nós não vemos, na grande maioria, a doutrina espírita como um processo educacional. Kardec fala, gente, da diversidade de pessoas e de religiões dentro da Sociedade de Estudos Parisiense, dentro do primeiro centro espírita, dentro do primeiro grupo de estudos. Ele diz que tinha lá católicos, judeus, protestantes e outras denominações religiosas, ateus, estudando o Espiritismo, porque é possível estudar o Espiritismo, seja qual for a denominação religiosa. E a prova é tão grande que nós vamos encontrar católicos, ou seja, pessoas que pensam em cima da doutrina católica, no centro espírita há 10, 15, 20 anos. E não se sentem ofendidos, ou magoados, ou contrariados. É uma doutrina de abertura, de esclarecimento, de convencimento, mas através da razão e do bom senso. Eu encontrei na doutrina espírita as respostas que eu não tinha encontrado até aqui. Vocês se lembram que lá no começo eu disse, a doutrina espírita não se presta àqueles que estão satisfeitos. Nós não podemos querer converter as pessoas. Por que o Espiritismo não fala em praça pública?
Por que nós não visitamos as pessoas de manhã ou de tarde e falamos da Bíblia, pregamos, trazemos o Evangelho para as pessoas como os nossos irmãos protestantes? Porque a pessoa deve entrar na casa. Lembram lá do começo do texto? Ele deve se propor a fazer o primeiro movimento. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva e não embaixo do alqueire, mas os homens que a possuem, em geral, só ocultam do vulgo com a intenção de dominá-lo. Outro dia eu fiz uma brincadeira aqui numa palestra, fiz uma observação aqui numa palestra, dizendo que, dependendo do caso, eu não aplico passe mais. A pessoa chega para mim, aquelas pessoas que me conhecem há muito mais tempo, né, quando eu era mais jovem, Gerão, é um aumentativo de Rogério, não sei por que eles me chamam de Gerão, mas me chamam, muita gente me chama de Gerão, e tem lugar aqui na cidade, pessoas, você falar Rogério, o cara, Rogério, Gerão, o Gerão, sei. O que você está abatida, minha filha? Sim, Gerão, fulano, 5 anos de idade, não dorme. É a noite inteira, ele me chuta, ele me escova, ele acorda, ele vira na cama, ele cai da cama, ele chora, ele levanta. Por que você não aplica um passe nele? Eu? Não, você quer o quê? Que eu vá lá todo dia aplicar um passe no seu filho? Aplique você. Mas como? Eu falo, vamos terminar a aula. Ela é minha professora, vamos terminar a aula que eu vou te ensinar. Você me ensina tanta coisa, eu vou te ensinar uma coisinha à toa. Tinha uma maca, fui lá, falou, assim, sabe, tem os chakras, sabe, o coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, genésico, e por aí afora, e nas costas tem assim, o mengue e tal, expliquei tudo. Isso está desarmonizado, ele chegou agora de viagem, tem só 5 anos que ele está morando aqui, ainda não está integrado aqui nesse mundo, então você vai lá, aplica um passe nele, tranquilo, deixa ele dormir e aplica um passe nele. E depois que você aplicar o passe, conversa com ele, meu filho. Eu e seu pai estamos aqui para garantir você. Nós te amamos. Você é o nosso filho. Fique tranquilo, nós estamos aqui para te proteger. Você é a coisa mais importante da nossa vida. Nós precisamos dormir, nós precisamos descansar. De noite é hora de dormir, fique tranquila e tal. Isso foi numa quinta-feira. Na terça-feira eu tenho aula, terças e quintas. Nem me lembrei disso. Foi 30 minutos de aula de paz. Nem me lembrei. Na terça-feira, no final lá, Gerão, por que eu não fiz isso antes? Eu falei, porque nunca falaram para você que você podia fazer. A gente bota debaixo do alqueire. Quando a gente vai aplicar passe, a gente faz aquela cara de médium, sabe? Agora eu vou... Vai nada. Uma mãe aplicando um passe no filho não tem erro. Eu aplicando um passe numa criança, eu posso errar. Ué, passe faz mal? Que passarinho lindo. Morreu. Que planta linda. Lembra do seca-pimenteira? Que samambaia. Cai toda a samambaia. O que é isso? Lembra lá da figueira que secou? Que ninguém coma de ti. No outro dia Pedro falou, Senhor, olha a figueira que o Senhor amaldiçoou ontem. Como é que está? Secou até a raiz. Sabe que passe faz mal, gente? Não sei. É a mesma energia. Quando eu imponho a mão, meu coração tem que estar cheio de amor. Mãe com filho não tem erro. Nunca vai ter erro. Tanto é que o passo funcionou. A gente tem que tirar os conhecimentos de debaixo do alqueire. É forma prática. É usar o espiritismo e permitir as pessoas que usem. Não, primeiro você tem que frequentar 10 anos a casa espírita e o moleque plantando bananeira na cama de noite. Tem que ler as obras fundamentais, vocês viram que são poucas, né? São só umas
2.800, 3.000 páginas, mais a revista Espírita, que são 12 fascículos, 12 blocos de papel. Aí você aplica o passe no seu filho. Aí não precisa mais, ele já tem 18, 20 anos de idade. A gente foi treinado para construir muros, sabe? E só imbecis constroem muros. Cristão, e principalmente se for espírita, temos que construir pontes. E nós somos treinados e continuamos a treinar e a condicionar as nossas crianças a construírem muros. Tirar a melhor nota, passar em primeiro lugar, ser o mais rápido, o mais bonito, o mais esperto, ter a maior piscina, o melhor carro. Muros. Muros. Muros e ignorância. E aí quando a gente encontra de frente com uma pessoa totalmente diferente da gente, que não tem, não convive, não desfruta de tudo que nós desfrutamos, nós nos assustamos. Nós nos sentimos inseguros, nós não conhecemos. É a ignorância. A doutrina espírita tem o mesmo papel da escola, sabe? Começar a formar. Tem gente dentro da doutrina espírita que diz: não, meus filhos não querem ir para a evangelização. Eles não querem ir. Estou deixando. Quando eles tiverem idade para escolher, eles vão... Ou você acredita onde você está indo e as escolhas que você fez, e compreende e aceita elas como as melhores para levar os seus filhos, para começar a formá-los lá no início. Para que eles não aproveitem o intervalo da festa ou 2h30 de viagem até Iguaba Grande para descobrir o que é a reencarnação se você é espírita. Jesus não falava de ensinamentos maravilhosos, não. Era só melhorar a relação com as pessoas, sabe? Volta, reconcilia-te com o teu inimigo, depois volta aqui e faz o sacrifício a Deus. Não é que você vai se ajoelhar no templo odiando as pessoas. Era coisa simples. Dê a outra face. Aí o cara fala: pô, mas o cara vai me dar um pé da orelha, eu vou virar para o outro. Não. Alterou a voz. É lógico, na casa de vocês, lá em casa, não acontece isso, né? Ninguém perde a calma, ninguém fala alto, né, mãe? Tudo tranquilo, espírito. Mas por acaso, se um dia alguém alterar a voz com você e começar a babar, sabe, aquela coisa assim, abaixa o tom de voz. Que isso, meu amigo? O que está acontecendo? Que você falou? Ele nem escuta da primeira vez, mas ele já abaixa o tom. É dessa outra face que Jesus fala. A agressão, né? No trânsito também quase não acontece, né? Você passa, a pessoa bota a mão para fora, dá tchau, agradece, para no cruzamento, né? Faz assim para você passar, né? E se for outro entendimento, pense que é isso, porque é melhor, e aí você bota a mão para fora, né? Melhor. Essa é a outra face. Essa é a outra face. E essa troca de informações, ela é importantíssima. Porque às vezes a gente fica achando que essas propostas, esses conceitos, esses valores são para a gente aprender e usar na casa espírita, nos encontros espíritas. O Espiritismo vem atualmente lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideravelmente. Não se aprende uma ciência em alguns meses. A doutrina espírita é uma ciência. Como não se forma um advogado, um médico. Está comparando? Estou comparando. São necessários alguns anos de estudo. Para quê? Para fazer palestra? Não, é para usar.
É um manual de formação ética moral. É um facilitador da vida. É um presente que a gente ganha e ganhou e deixa fechado. Nem abriu para ver. Né? Eu conheço pessoas que têm as 5 obras básicas, nunca colocou a mão. Porque tem gente que compra livro no atacado, para aproveitar o frete, né? Vou comprar o que é o Espiritismo. Não, mas o frete é caro. Manda 6 obras, manda o que é o Espiritismo e as outras 5 de uma vez e coloca na estante. Não aprende por osmose, não tem jeito. Vai ter que parar, ler e descobrir o prazer de ler, de estudar. Não é duro, não é ruim, não faz mal, não tem contraindicação. Pelo contrário, você vai se assustar com o prazer advindo da leitura, do estudo da doutrina espírita, depois que você começa gradativamente a compreender. Por quê? Porque seus conhecimentos vão se ampliando de uma forma ascendente, a sua compreensão, o seu entendimento. E aí Kardec nos diz assim, que o Espiritismo forma livres pensadores. Então ele diz assim, o livre pensamento eleva a dignidade do homem, dele faz um ser ativo, inteligente, em lugar de uma máquina de crer. O Espiritismo nos diz, só acredite naquilo que você compreenda. Como é que eu vou acreditar numa coisa que eu não entendo, que eu não compreendo? Isso é dogmático. Eu acredito porque a Ângela já me falou 300 vezes, e daí você não acredita. Sabe por que você não acredita? Porque você não vai conseguir utilizar esses valores, esses conceitos na sua vida. E aí tem um pequeno segredinho, né, do Beda, que diz assim, há 3 caminhos para o fracasso. E aí nós vamos falar de compartilhar, de dividir, de ensinar, sabe? Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina, não perguntar o que ignora. E aí eu faço uma brincadeira aqui, que a gente faz assim, olha, o sucesso acontece nesse campo, desse compartilhamento, quando a gente volta e tira o não. Os 3 caminhos para o sucesso é ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina e perguntar o que se ignora. Vocês lembram lá no começo que eu disse que eu sento aí e quando o orador fala alguma coisa que eu não sabia, ou que eu desconhecia, ou que eu pensei que era de outra forma, eu anoto? O último conceito ali eu já estou conseguindo fazer. Aprendi com 2 pessoas que eu discriminei durante anos que compartilhar e ensinar o que a gente sabe é um dos maiores prazeres da vida. Por isso que eu falei que professor tem a melhor profissão do mundo. E alguém que seja professor talvez fale, e os piores salários, eu concordo. O mais difícil é praticar o que se ensina. Porque se a gente for esperar que isso aconteça, vai faltar orador no movimento espírita, vai faltar pastor, vai faltar padre, vai faltar monge, vai faltar tudo. Porque quando a gente fala, o Sandro brinca às vezes com isso aqui, né? O ouvido mais próximo aqui, gente, é o meu. Quando eu estudo lá em casa, lá, tem dia que eu brigo comigo mesmo. E aí você descobre o prazer do compartilhamento. Você começa a ensinar pequeno. Ah, mas eu não sei nada, eu vou ensinar o quê? Não, tem utilidade. O que você é bom em alguma coisa, ensine para as pessoas. Divida, compartilhe e perceba o prazer advindo desse compartilhamento. Ele é magnífico, ele é uma coisa que eu venho experimentando há alguns anos. Quando eu percebi que é possível ensinar as pessoas a tirar o conhecimento de debaixo do alqueire, debaixo do balaio, debaixo da cama, sabe, tirar do bolso, da pasta e dividir com as pessoas, o meu começou a crescer. É o processo reverso, você divide e o seu se multiplica. Porque você quer aprender mais. Você começa a gostar da brincadeira e começa a aprender mais e começa a querer dar mais.
Porque o conhecimento liberta. Né? Existe uma colocação filosófica muito interessante do Francis Bacon, que ele diz que o conhecimento é poder. Né? Essa a gente já ouviu falar muito dentro das empresas, dentro das organizações. Conhecimento é poder. Francis Bacon. Mas, por outro lado, conhecimento é liberdade. Quantas pessoas são rudes e fazem coisas estranhas por desconhecer, por ignorância, por desconhecimento. E quantas vezes a gente se fecha ou fecha os olhos, podendo intervir positivamente. Mas você vai parar a pessoa na rua? Não, estou falando de casa. Estou falando lá de casa. Escolhas, caminhos, verdades, né? Na hora do almoço, de vez em quando surge uma verdade assim absoluta, né? Escolhas políticas, escolhas profissionais. E não vai intervir por quê? Tem certeza disso? Né? Uma pessoa muito próxima a mim uma vez, não, eu sou afim do menos governo, menos liberdade. Eu falei, você adora isso porque você tem um plano de saúde, trabalha numa grande empresa, estudou em faculdade particular. Por isso você é a favor de menos governo, a favor do liberalismo total, né? Da privatização total. Por isso. Então tem como intervir positivamente. E aí a gente vai encerrar, pessoal, né? Porque já é hora. E tem muito tempo que eu não faço isso que eu vou fazer agora, sabe? É no final da palestra, juntar tudo que eu colhi, que eu aprendi, que eu percebi que ainda sou falho, e dividir com vocês novamente. O Espiritismo mudou a minha vida. Pô, mas está parecendo depoimento, né? Não. Se não fosse ele, tinha dado errado. Porque eu me conheço. E ele mudou a minha vida a partir do momento que eu me aprofundei, que eu comecei a conhecer, que eu comecei a perceber que colocar em prática esses valores a partir do passe, da água fluidificada, do silêncio, da boa música, de reservar para mim mais do que uma vez só por semana esses minutos que nós acabamos de desfrutar. Eu faço isso mais vezes. Porque um dos papéis são esse, de explicar e mostrar que se você se sente bem na casa espírita, transforme sua casa. Faça lá um estudo da doutrina espírita. Pare, sente. Diminua a luz, coloque uma boa música, aproveite. Crie uma ambientação e um momento igual a esse e desfrute disso. A água fluidificada que eu tomo no final da reunião me faz tão bem. Pois coloque lá um copo na sua cabeceira na hora que você for fazer a prece, para dormir ou na hora de levantar. Peça aos amigos espirituais que te auxiliem na fluidificação daquela água. E depois a tome, acreditando de que aquilo vai te fazer bem. Isso é espiritismo prático, isso é espiritismo lá em casa, isso é espiritismo do portão para fora. E é disso que Jesus falava. Quando ele fala para não colocar a luz debaixo do alqueire. Dividamos com as pessoas e sejamos mais ousados. Ampliemos. Não fiquemos restritos à doutrina espírita. Divida o conhecimento. Liberte. Ensine. E pare um pouquinho e perceba as consequências positivas da sua ação. Troque a lente do óculos.
Troque a forma de ver a vida, de ver o mundo, de ver o concorrente, de ver o colega de trabalho, de ver o cara que está disputando o cargo com você, de ver o outro no trânsito, de ver aquele que passou no sinal. Troque a lente. Essa é a proposta das luzes novas do Espiritismo sobre o Evangelho de Jesus. Que Jesus nos abençoe a todos. Uma boa noite para vocês.